Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Vamos pegar 4 textos antigos que, assim, à primeira vista, parecem não ter muita ligação e vamos tecer eles juntos para descobrir uma narrativa única e muito poderosa. Vamos lá? Então a nossa grande pergunta é essa: como é que pedaços de Provérbios, Ezequiel, Salmos e Hebreus conseguem se conectar para contar uma só história? Parece um quebra-cabeça, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje: montar essas peças, uma por uma. Bom, e esse aqui é o nosso caminho. A gente começa com o peso da realidade, depois passa pela memória da fidelidade, dá uma olhada em uma esperança superior e, no fim, a gente descobre o fio condutor que amarra tudo isso. Nossa jornada começa por um lado um pouco mais denso, mas que é fundamental. Vamos entender como Provérbios e Ezequiel mostram o problema central, o fardo esmagador que é a condição humana e, claro, as consequências disso. Essa citação de Provérbios nossa, ela é muito visual. Não está falando de um peso qualquer, abstrato. É algo físico, real. A tolice humana, a insensatez, é descrita como um fardo mais esmagador do que pedra, mais pesado que areia. É algo que a gente quase consegue sentir. E aí vem Ezequiel e pega essa ideia do peso, da insensatez e coloca numa escala profética, sabe? Aqui já não é só um fardo pessoal, mas um julgamento coletivo. A desobediência, a idolatria do povo, tudo isso traz consequências bem severas. É um aviso muito direto do profeta. O interessante aqui é ver como a mesma verdade aparece de dois ângulos diferentes. Ezequiel dá o aviso profético, o panorama geral do juízo, do exílio. E Provérbios traz a sabedoria prática, aquela sensação do dia a dia, do peso da tolice. Juntos, eles pintam um retrato bem completo do problema. Ok, já estabelecemos o peso da realidade. Mas agora a história muda um pouco de tom. Se a primeira parte falou do fracasso humano, essa aqui vai falar de uma memória muito poderosa, que funciona como um contraponto. Vamos lá para o Salmo 105 para ver como isso acontece. O Salmo 105 é um desvio proposital. Em vez de ficar listando as falhas do povo, o salmista escolhe se lembrar de outra coisa. Ele olha para trás, para a história do Êxodo, não para apontar o dedo, mas para destacar um padrão, o padrão da fidelidade, da provisão de Deus, mesmo quando o povo não merecia. E isso aqui ilustra esse padrão de forma brilhante. Não é um ato de ajuda isolado, mas uma sequência de cuidados. O povo sai protegido, é guiado o tempo todo, alimentado de forma milagrosa, recebe água no meio do deserto. O Salmo está construindo um argumento bem forte. Existe um histórico de cuidado que não pode ser ignorado. Então a gente tem o problema e uma memória de fidelidade lá do passado. A última peça do nosso mosaico vem de Hebreus, que pega essa memória e a projeta para o futuro, oferecendo uma solução que é definitiva, é superior. O autor de Hebreus traz um conceito que, à primeira vista, pode parecer meio complicado, a tal da ordem de Melquisedeque. Mas o ponto central é este. Estamos falando de um tipo de sacerdócio que não depende de falha humana, não depende de linhagem. Ele foi estabelecido por um juramento do próprio Deus, e isso o torna eterno e, por consequência, totalmente diferente e superior. E essa tabela deixa a comparação muito clara. De um lado, o sacerdócio levítico, baseado na lei, temporário, imperfeito, que precisava de sacrifícios repetidas vezes. Do outro, o sacerdócio de Cristo, na ordem de Melquisedeque, baseado num juramento divino, eterno e perfeitamente eficaz. A mensagem é que esse novo sacerdócio resolve o problema de uma vez por todas. E agora, chegou a hora de juntar todas as peças. A gente já viu o problema, a memória e a solução. Agora, vamos ver como esses 4 textos se entrelaçam e formam uma única narrativa, que vai da realidade dura até a redenção. E assim, a jornada se fecha. A gente começou lá no Vale Sombrio de Ezequiel e Provérbios, que nos mostraram o tamanho do problema. Depois, o Salmo 105 nos deu um farol de esperança ancorado nessa memória da fidelidade de Deus. E, finalmente, Hebreus aponta lá para o alto, para a solução definitiva, que não só resolve o problema, mas vai muito além dele. Então, o fio condutor é este, uma narrativa completa, que não foge do sofrimento, nem do peso da falha humana. Muito pelo contrário, ela encara isso de frente e, a partir dessa realidade, constrói uma ponte, usando a memória da fidelidade de Deus para nos levar a uma esperança que é permanente, que é superior. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando a gente olha para essa estrutura, reconhecer o problema, lembrar da fidelidade e ver a promessa de uma solução superior, isso nos faz pensar na nossa própria busca.
No meio dos fardos que a gente carrega, onde é que se pode encontrar uma esperança que seja de verdade capaz de nos sustentar?